Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas, mais 30 minutos. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante de nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. O esqueleto não é só osso. E os assentos principais desses transtornos musculoesqueléticos são dores e incapacidade física. E, em geral, a cada dia, mais dores e a cada dia, mais incapacidade física. Tanto que muitos pacientes em nossa clínica chegam apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Então, posso dizer que a minha clínica é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Mas vejam bem, a gente está exaltando saúde. Na minha jornada, sempre eu exalto o aspecto mais importante da nossa vida como saúde. Não é? Você não pode desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal, não é? Se a pessoa não tem saúde. Não, você tem que desejar a ela saúde. Depois, Feliz Natal. Né? Depois, Feliz Ano Novo. Entenderam? Porque sem saúde, meus caros, nada vai fazer sentido. Entenderam? Nada vai fazer sentido. Pena que as pessoas, a maioria, descobre isso só quando ficam doentes. Entende? Enquanto não ficam doentes, não valorizam o estado de saúde. Entenderam? Mas, enfim, vejam vocês. O que é saúde? E o que é doença? Não é? O que é saúde? E o que é doença? A Organização Mundial da Saúde, né, tenta definir o que é saúde. Saúde é um estado mental de perfeito funcionamento dos órgãos, das funções vitais, enfim. Qualquer definição sobre saúde não será perfeita. Não será perfeita. Entenderam? E o que é doença? Doença é mais fácil, né? É a perda da saúde. Entenderam? Mas vejam vocês, para a medicina, né, alopática, ortodoxa, tradicional, ocidental, que é a nossa medicina no Brasil, copiada dos modelos europeus e norte-americanos, né? Saúde pode ser física ou mental. Então, para você ser saudável, você tem que ter uma saúde física e uma saúde mental. Isso em termos da medicina brasileira, não é? Alopática. Para a medicina oriental, né, para a medicina oriental, onde nasceu a acupuntura, né, saúde pode ser física, mental e energética. Então, para a medicina oriental, você é um ser saudável fisicamente, ou saudável mentalmente, ou saudável por energia. Que para a medicina oriental, você é muito energia. E não está muito fora da realidade, né? A saúde física é material. E a outra saúde, a energia, é uma saúde de energia. Mas, vejam vocês, segundo Albert Einstein, né? Albert Einstein é um modelo da minha vida, né? Na verdade, se você falar que ele era um cientista, você está falando muito pouco dele. Se você falar que ele era um sábio, está falando um pouquinho mais. Se você falar que ele é um físico, que ele era um físico, está falando um pouquinho mais. Se você falar que ele era um astrônomo, entende? Você está falando um pouquinho mais. Se você falar que ele era um grande matemático,
você está falando um pouco mais de Einstein. Mas se você falar Einstein era um místico, você está falando tudo dele, entende? Porque ele era um ser privilegiado, entende? Privilegiado, entende? E ele tem umas frases incríveis, né? Incríveis, né? Por exemplo, você pode não acreditar em milagres, ou você pode acreditar que tudo que está acontecendo à sua volta é um verdadeiro milagre. Entenderam? Entenderam? Ou então, pensei 99 vezes na solução de um problema. Não encontrei a solução. Eis que deixei de pensar, não é que a solução apareceu? Ou seja, ele usava um raciocínio chamado intuitivo, né? Intuitivo. Então, para a medicina tradicional nossa, ortodoxa, alopática, você pode ter uma saúde mental, uma saúde física. Para a medicina oriental, tua saúde pode ser física, mental e energética. E para a medicina espiritual? Vejam vocês. Sempre eu tenho que explicar alguma coisa quando eu falo sobre essa expressão. Medicina espiritual. Veja. A minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. Todo mundo sempre pergunta. Por que esse nome? O que significa isso? Né? Então vejam, eu quero fazer uma distinção muito direta e especial. Veja, cura pela medicina espiritual não tem nada a ver com cura através da doutrina espírita. Entenderam? Cura através da doutrina espírita é uma cura tipo religiosa, vamos dizer assim. Não. Cura através da medicina espiritual é cura pelo poder maior, o poder total, o poder de Deus. Isso que é cura pela medicina espiritual. Né? Entenderam? E para a medicina espiritual, meus caros, você tem que ter 7 saúdes. Entende? Se você não tiver 7 saúdes, você é doente para a medicina espiritual. Entende? E quais são essas saúdes da medicina espiritual? Que saúdes são essas? Para a medicina espiritual, você tem que ter uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde afetiva, entenderam? Uma saúde emocional, uma saúde social e uma saúde financeira. Para a medicina espiritual, até saúde financeira você precisa ter. Entenderam? Eu vou repetir, é importante. Então, para a medicina espiritual, para você receber o rótulo de ser humano saudável, né, você precisa ter 7 saúdes. Né? Não 7 vidas, hein? 7 saúdes. Tá? Ou seja, uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde afetiva, uma saúde social e uma saúde financeira. Entenderam? Você tem que ter 7 saúdes. Mas você só pode ter 6 doenças. Você tem 7 saúdes. Mas na medicina espiritual, você só pode ter 6 doenças. Você pode ter uma doença física. Você pode ter um transtorno mental. Você pode ter um baque emocional. Você pode ter um problema social. Você pode ter um problema afetivo, um desencanto, um desamor. E você pode ter uma doença financeira que se chama falência, inadimplência e insolvência, quando as tuas despesas são maiores que as tuas receitas. Ou falando de outra forma, quando tua receita é menor que tuas despesas. Isso é só uma doença financeira, entenderam? Uma doença financeira. E na medicina espiritual também é importante a doença e a saúde financeira. Entende? E por que eu disse que só pode ter 6 doenças? Porque não existe a doença espiritual. Seria como você dizer assim, Deus está doente. Não. É impossível acontecer uma coisa dessa. Deus não está doente.
Entende? Porque é saúde espiritual. Porque o espírito é sempre saudável. Não existe o espírito doente, não. Então você não pode ter uma doença espiritual. É uma impropriedade linguística dizer você tem uma doença espiritual. Nada disso, não existe isso. Não existe. Entendeu? O espírito é saudável, sempre. Aliás, vejo vocês, eu leio muito sobre curas espirituais. Não é? Então, vejam bem, para acontecer uma cura espiritual, que é uma coisa incrível, né? Receber uma cura espiritual. Né? Existe uma cura chamada espontânea, é aquele doente muito grave, o terminal, entende? Com uma doença devastadora, consumindo ele, e com data próxima de morte, que milagrosamente se cura. Isso é uma cura espiritual, o melhor exemplo de cura espiritual é a cura espontânea. Nós médicos chamamos de cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entenderam? Milagre de cura. Então vejo vocês. Você pode ter várias doenças, menos espiritual. E o princípio básico, fundamental, elementar, essencial para obter uma cura espiritual, entende? Eu vou explicar como que você tem que se conduzir para receber, não é, esse prêmio incrível, né, que se chama cura espiritual. Entende? Veja você. Também já falei sobre isso, mas é importante, então estou repetindo. Você tem dois eus. Você tem um eu físico, que é o seu corpo físico. Seus órgãos, seu esqueleto, sua presença, sua expressão facial, corporal, gestual. Entende? Você tem um eu físico, é o teu soma. Entende? Uma doença somática, é a doença do teu corpo. Entende? Mas você tem um eu não físico, invisível. Entende? E que eu não físico é esse invisível que você tem, que é muito mais importante que o seu eu físico. É o seu pensamento, a sua mente, a sua consciência, a sua alma e o seu espírito. Ou melhor, falando, o seu eu não físico é antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento. Finalmente é um corpo físico. O corpo físico não manda nada. Ele só obedece ordens. Ordens que vêm da tua mente. E para a medicina, mente e pensamento são sinônimos, mas não são. Não são. O pensamento é bem cerebral. Ele tem prazo de validade. Ele morre com o corpo físico. O corpo físico também tem prazo de validade. É lei do Criador. Nós nascemos, vivemos e morremos. É lei do Criador. O pensamento obedece a essa lei. Nasce, vive e morre. Mas a mente não morre. Não morre. Entende? Ela é muito extracerebral. Assim como a consciência, assim como a alma e assim como o espírito. Não morre. E a mente não morre mesmo, tanto que existe uma propriedade humana chamada mediunidade, que lê sobre mentes que já morreram, que falam tudo sobre mentes de pessoas que já morreram, inclusive fazem psicografia, né? E escrevem frases das pessoas que já morreram com a mesma caligrafia daqueles que já morreram. Entende? Então, né, não é uma propriedade exclusiva da doutrina espírita, a mediunidade. Não, a mediunidade está em todo mundo. Entende? Agora, o que faz um atleta para bater um recorde olímpico? Ele se dedica, ele é determinado, ele treina, ele vai se condicionando a cada dia para desempenho olímpico, até que ele atinge a marca olímpica.
Entendeu? E ele tenta ultrapassar essa marca olímpica. Em todas as Olimpíadas, sempre muitas marcas olímpicas são ultrapassadas. Entende? Por quê? Porque existe a determinação, o treinamento, o condicionamento físico para atingir aquele objetivo. Então, se você quer ser um médium, você precisa estudar sobre isso, se dedicar a isso, determinado a isso, entendeu? Não há segredo nenhum, entende? Não é coisa do outro mundo, não. Alguém disse uma frase famosa que explica sobre tudo. Alguém disse assim: as obras que eu faço, vós as fareis iguais ou muito maiores. Jesus falou isso, entende? Não há o que um ser humano que pisa nesse planeta que é capaz de fazer que outro não possa fazer igual ou melhor. Entendeu? Desde que ele crê nisso, desde que ele acredite nisso, desde que ele dê poder a isso. Entendeu? Quando você dá poder a uma coisa, essa coisa é poderosa. Porque você está usando a tua mente, que é muito poderosa, para dar poder a isso. Entende? Para dar poder a isso. Entende? Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eu receito um remédio: se você acredita no poder curador desse remédio, só isso já é meio caminho andado. Já vai fazer um efeito bom. Entendeu? Agora, se você duvida desse remédio, se você diz: eu não acredito nesse remédio, não acredito nesse médico, não confio nesse médico, nem comece a fazer tratamento que não vai dar certo. Entendeu? A mesma coisa acontece com os fitoterápicos, com a própria homeopatia. Entenderam? A homeopatia e as medicações fitoterápicas têm como componente acentuado de cura o teu poder mental. Entenderam? Por causa disso existem os tais placebos. O que é um placebo? O placebo é um remédio que não tem princípio terapêutico nenhum, mas é dado a um paciente com a informação de que esse medicamento vai curá-lo e provoca sua mente na crença dessa cura. E a cura vem, muitas vezes não por causa do medicamento, nem por causa do princípio que está sendo dado a ele como medicamento, mas porque ele tem a crença firme em sua cura. E isso já é poder curador muito bom. Muito bom. Por isso que eu digo, a sua mente é muito poderosa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você vive repetindo. Porque está sendo tudo gravado pela sua mente inconsciente ou subconsciente e pela sua mente superconsciente, ou chamada também intuição, ou pressentimento, ou inspiração, ou primeiro sentido espiritual, ou sexto sentido, ou pressentimento, ou pressentimento, ou premonição. Entenderam? Então, tudo que você está vivenciando está sendo gravado. E, eu repito mais uma vez, assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Então, também, na jornada passada, eu falei sobre as nossas crenças. Então, cuidado a quem você transfere poderes. Entende? Cuidado a quem você transfere poderes. Porque se você transferir um grande poder à sua doença, ela vai acabar com você. Entende? Vai acabar com você. Não dê poder à sua doença. Não dê poder às suas desgraças. Entende? Não. Você tem que sempre exaltar suas qualidades, seus desejos positivos, para você conseguir um destino com felicidade, com realizações positivas para a sua vida. O Criador, meus caros, o Criador não nos fez para sofrimento, né? Não nos fez para isso. Embora algumas doutrinas dizem que nós estamos nesse mundo para espiar, né? Espiar no sentido de pagar pelas nossas faltas e pelos nossos pecados.
Não, não é bem isso. Não acredito nisso. Não acredito. O Criador nos deu um poder incrível, inacreditável. Sabe qual poder é esse? Chama poder de escolha. Entende? Escolha o que é bom. Semeie boas sementes. Colhe os frutos maravilhosos. Agora, semeie tragédias, tempestades. Né? Semeie ventos, vai colher tempestades. Entenderam? Tua mente é muito poderosa. Ela pode te curar, mas ela também causa doenças, que são as tais doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas. Entenderam? Então, vejo, em toda essa jornada de hoje, eu quis resumir no seguinte: você é o criador do seu destino. Você é o criador de suas curas e de suas tragédias. Você que escolhe. O Criador te deu esse poder de escolha, mas ele não dá palpite. Ele não dá palpite. Entende? Você quer fumar 3, 5 maços de cigarro por dia? Ele não impede. O Criador não impede isso. Entendeu? Agora, as consequências que você vai ter, não é? São terríveis. Entende? Eu digo assim, a grande maioria das pessoas não morrem. Elas se suicidam. Lentamente, mas se suicidam. Quando elas têm muitos maus hábitos, entende? Elas se suicidam. E um dos maiores venenos da nossa vida se chama estresse. Se você, qualquer coisa se irrita, qualquer coisa te deixa estressado, se você vive roendo as unhas, entende? Se você a toda hora você fica falando tragédias, se você liga a televisão na hora das tragédias, que estão passando as tragédias, se você vivencia a tragédia, meus caros, você está atraindo tragédias para a tua vida. Pode ter certeza disso. Você está atraindo tragédia para a tua vida. Entende? Porque a tua mente é muito poderosa, mas ela não tem poder de escolha. Não. Ela acredita naquilo que está sendo gravado. Para ela aquilo é verdade. Qualquer que seja, por mais absurda que seja essa verdade, para a tua mente é verdade, até prova em contrário. E ela prepara o teu corpo para vivenciar aquela verdade. Se for a verdade de alegria, de felicidade, de satisfação, de realização, de saúde, é essa verdade que ela vai ajudar teu corpo a absorver. Agora, se a tua verdade é tragédia, azar, sabe, desgraça, doença, é isso que você está atraindo. É isso aí, meu caro. É tão simples, entende? Mas é difícil as pessoas entenderem isso, sabe? É muito difícil. Elas acreditam naquela coisa errada, naquela coisa de desgraça, e insistem nisso. Entende? Insistem nisso, e é isso que vai acontecer, não uma vez só, várias vezes e várias vezes. Entenderam? Então, usa a tua mente no bom sentido, né? No poder de cura, naquilo que é bom para você. Entende? Então, a tua escolha, você tem esse poder de escolher, entende? Mas o Criador não dá palpite, entende? Então, cuidado com o que você escolhe. Muitos escolhem ter muito dinheiro. O Criador não dá palpite. E o muito dinheiro acaba causando muitas tragédias na família. Entendeu? Então, nem tudo que você pensa que é muito bom para você, nem sempre vai ser. Entende? Agora, você pode pedir a inspiração para o Criador. Né? Me inspire, Senhor, não é? Nas boas escolhas que eu posso fazer e que eu devo fazer. Né? Os seguidores de Jesus, né? Os apóstolos, né? Eles diziam: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, aumenta-nos a fé. Entendeu? Eles estavam pedindo inspiração a Jesus. Entendeu? Muito bem, mas estou vendo aqui que meu tempo já, a jornada de hoje aqui na Terra, já passou. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, músculos, nervos, tendões e articulações, né? Eu tenho 2 clínicas médicas em São Paulo, uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470, perto do estádio do Morumbi, e outra na Avenida Pacaembu, 1024,
não longe do estádio do Pacaembu também. Entende? O bairro do Pacaembu. O telefone comum das minhas clínicas é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. Né? Eu também tenho um telefone para emergência. Minha clínica é uma clínica, minhas clínicas são clínicas de dor. Quem tem dor tem pressa. Então tem espaço para emergências. E o telefone para as emergências é o 119 3014 8888. Telefone para as emergências, 119 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Desejo que vocês sejam muito felizes, tenham um felicíssimo 2023. Mas para que isso aconteça, é preciso ter muita saúde. Obrigado, até a próxima.